né? Se vai ficar salgado, não sei. Vou botar o sal depois, que eu vou ver. Essa panela acho que não tá bem não, né? Vixe. Essa panela aqui não vai caber não, que é pequena. Eu queria ter a carne de sertão, uma calabresa. Vou botar sal pouco. Eu não esqueci, né? Que o outro acho que eu botei o sal também. Mas vou botar pouco sal, porque agora tem calabresa e tem carne de sertão, né? Para não salgar. Não salgado eu não gosto não. Não vou salgada não. Vixe, tem muito, meu Deus do céu. Aqui dá para fazer 2 vezes. Vixe. Ai, meu Deus, não vai caber tudo isso não. Vixe, tem muito. Tem ainda rápido.